A gente está muito feliz em estar aqui no Talks da UGART. É uma honra para nós estar aqui com essa plateia, com vocês, e falar um pouquinho sobre esse tema que a gente ama também, que é turismo. Eu vou começar me apresentando e depois eu vou passar a palavra para a minha amiga e querida colega Anne. Eu sou jornalista, meu nome é Edith Auler, eu tenho uma empresa há 20 anos de comunicação e marketing que se chama Evidência Press. E, falando um pouquinho sobre mim, eu sou uma apaixonada por turismo. A minha mãe é ferroviária, jornalista, então essa paixão por viajar, por estar circulando, né, começou ainda com ela. Quando ela era jornalista, viajava bastante, e eu acabei seguindo. Inclusive, no meu convite de formatura, Anne, de jornalista, a gente fez uma brincadeira, que a segunda profissão, né, a gente tinha que escolher uma segunda profissão se não fosse jornalista. E eu escolhi guia de turismo, ver o que tu acha. Que coisa boa. E cá estamos. Então, vai ser uma honra estar aqui com vocês, com os operadores, com as pessoas todas aí do segmento do turismo. Anne. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Annelise Zanoni, eu sou jornalista de viagem, sou também autora do perfil Travel Terapia e sou diretora de uma empresa de comunicação, uma agência, né, de comunicação que trabalha muito estratégia de comunicação para o turismo. Então, muita coisa do que aparece ali no Instagram é a minha vitrine, né? E eu estou trabalhando muito no bastidor, criando estratégia para a área do turismo, para a gente vender mais, para a gente principalmente divulgar mais os destinos, os hotéis, para ajudar a alavancar as vendas das agências de viagem, das operadoras. Então, tem um trabalho bem grande aí por trás de tudo que o público consumidor vê. Então, acho que a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essas estratégias e como vocês, né, podem ajudar aí a aumentar o desejo pela experiência do turismo, que é sempre algo muito sensacional. Bem, meu nome é Marcelo, eu sou sócio da Edith Auler, trabalho com comunicação e marketing há mais de 25 anos, e eu sou um apaixonado por estratégias criativas de marketing. Então, acho que o tema de clientes e fidelização para as agências, operadoras, aí hoje é bastante oportuno, principalmente no turismo, como estratégia de diferenciação. Então, a gente trouxe algumas coisas assim para a gente abrir nessa tarde a caixinha nossa da criatividade para pensar um pouquinho fora e também trazer esse olhar sobre o turismo do Rio Grande do Sul. A gente está com esse tema cansado da rotina, né? Então, só perfazendo aí as nossas apresentações, a gente está aqui para fazer jus ao tema. Vamos falar sobre sair da rotina, já que a gente está cansado em algumas vezes. É isso aí. Gente, muito prazer. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É muito importante para todos nós. Eu, como vice-presidente da UGART, dessa feira UGART também, ver a sala cheia, ver a feira cheia. Ontem nós tivemos mais de 1.200 pessoas aqui dentro. Hoje também esse é o número de público esperado. Então, começo agradecendo vocês que estão aqui, estão se qualificando. E meu nome é Richard, eu falei meu nome, não sei se eu falei. Mas quando a gente fala assim de... Eu escuto muito, né? Eu trabalho muito. São 12 operadoras aqui como gartianos, mas aqui dentro hoje nós temos mais de 100, né, empresas. Quando a gente fala sobre comunicação, sobre viagens... eu sei que muitos de vocês têm medo, né, ainda de aparecer em rede social, têm medo de mostrar o que fazem. Então, assim, já fica a dica também de seguirem a Anne. A Anne vive postando e falando sobre os destinos que ela viaja, sobre as coisas que ela faz. Porque é isso, assim, a gente brinca, né, que quando a gente começa a postar alguma coisa na comunicação, nós somos chamados de blogueiro, né? Olha o blogueiro, quer ser blogueiro, quer aparecer. Mas, muitas vezes, é necessário que a gente apareça. É necessário mostrar, né? Porque, assim, a gente precisa vender o nosso negócio. E se vende um negócio quando se mostra uma imagem. Se mostra um rosto, ele é muito mais fácil de vender. Então, assim, quando chamarem vocês de blogueiros, sintam-se orgulhosos disso. Vocês estão no caminho certo, estão mostrando o negócio de vocês. Então, quando a gente fala em comunicação, né, aparecer, mostrar o que vocês fazem, mostrar o que vocês vendem, é o início desse processo. Porque, com certeza, né, ele mostrar o que se faz. Vocês viajam por aí, né, estão visitando um hotel novo. Às vezes
acaba não mostrando por vergonha, às vezes não precisa nem aparecer o rosto, mas mostrem o que estão fazendo, né? Mostrem as viagens, mostrem os roteiros, que com certeza vocês vão chamar a atenção para as pessoas que seguem vocês, e isso vai influenciar na venda. Isso vai chegar na venda de vocês também, para aumentar a venda dentro da agência de vocês. Com certeza. Eu até ia pedir para colocar um vídeo de última hora, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Claro, eu faço um trabalho profissional, né? Eu sou da área, sou jornalista. Vamos ver se a gente consegue colocar. É bem rapidinho, é 30 segundinhos, só para vocês verem uma série de cenas assim de viagem. Mas, claro, quando a gente trabalha profissionalmente é diferente, mas isso não significa que vocês precisam esperar ter um profissional, né? Vocês têm um material muito rico que é o fato de estarem circulando, de estarem visitando hotéis, de estarem visitando restaurantes. Então, vocês também têm um grande potencial de publicar, de divulgar, de fazer a indicação. E eu acho isso fundamental quando a gente trabalha na área de turismo. E, claro, se tiver a oportunidade de contratar uma pessoa que possa pensar por vocês, é muito melhor. Né? Eu acho que esse daí é o nosso diferencial, assim, que é o que a gente vai conversar hoje. Mas, se não tem essa possibilidade, a gente pode aí fazer mesmo em casa. Vai dar para passar? Vai? Ali, só para vocês verem. No, I don't wanna wait. I think we need to go. Come with me and run away. Start again in a place nobody's got to know. Come with me and run away. Bem rapidinho, assim, só para vocês verem, né, a quantidade de lugares, de cenas, de coisas que a gente pode fazer nesse universo. Então, tem muita estratégia que dá para fazer, muita coisa que dá para pensar, né? E tudo, claro que como profissional ele fica muito mais fácil, né? Porque assim, também é muito mais fácil de viajar com um profissional de viagem, né? Quando eu viajo sozinho, eu vou passar muito mais perrengue, com certeza, de que quando eu contrato um agente de viagens. Na comunicação, isso anda da mesma forma, né? Quando eu contrato, inclusive nós contratamos uma empresa, né, para gerenciar toda a parte de comunicação da Algart, né? Por isso, porque nós não sabemos fazer. Dá para fazer? Dá, vai ficar né, aquela coisa. Quando contrata um profissional, a coisa anda muito melhor, né? As informações chegam mais completas, né? Eu vou dar uma contribuição aqui, perfazendo já que a gente está falando sobre essa área da comunicação. Eu acho fundamental também, né, as operadoras, os agentes de turismo, os profissionais, os guias, se atentarem também para a questão da comunicação tradicional, né? Aqui eu saúdo, inclusive, o meu colega Luizinho, que está aqui representando o Jornal Correio do Povo, fazendo essa cobertura aqui, né, que é editor de cultura e escritor de mão cheia. E nós, né, que trabalhamos com comunicação, a gente tem que dar um olhar, uma atenção toda especial para a mídia tradicional, né? Então, assim, manter-se informado, né, do que os concorrentes estão fazendo, do que está acontecendo no Brasil, no mundo, através da imprensa, e provocar uma mentalidade de que forma a minha agência, o meu trabalho como agente, como operadora de turismo, pode contribuir com pautas exclusivas e que exerçam um valor para a comunidade, para a sociedade. Então, muitas vezes, esse trabalho sensacional que as operadoras, que os guias de turismo fazem, pode e deve reverberar com maior constância e com maior força dentro da imprensa tradicional. Isso quer dizer rádio, jornais, revistas, websites, agências. Então, esse trabalho ele pode reverberar através, claro, de profissionais da comunicação, mas também pela intuição de vocês. Então, o sexto sentido, eu tenho um produto fantástico aqui, eu tenho um pacote, um passeio, algo que vai me tirar da rotina, que é o tema do nosso evento, né? Que vai me tirar da rotina, que vai balançar, vai abalar Paris em chamas, né?
Façam isso, façam essa provocação para a equipe de vocês e para vocês mesmos, sobretudo, para que essa comunicação aconteça. Eu vou dizer para vocês que a imprensa está muito aberta ao turismo e cada vez mais. É uma pauta que é do coração, os jornalistas, de maneira geral, adoram viajar e têm uma conexão enorme com viagens. Então, é uma pauta que já chega atingindo o sentimento, né? E aí, passando a palavra para o meu sócio, né? Que, às vezes, Marcelinho, o óbvio tem que ser dito, não é mesmo? Pois bem, eu acho que das duas profissionais aqui que são experientes em viagens, né, eu vou ser o bem mercado, bem focado no tema. Eu venho para falar justamente, gente, aquilo que a gente não costuma falar. E essa frase que a gente fez aqui, o óbvio precisa ser dito, mas o não óbvio também precisa ser falado, é justamente pegando, numa das reuniões que a gente teve com a UGART, com o Luciano, com a diretoria, eles falando sobre isso. E isso me trouxe o pensar fora da caixa para os agentes, como as operadoras funcionam no dia a dia, né? Então, o que a gente está acostumado a fazer fora da curva? A gente fala o trivial, o óbvio para o cliente. E não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa também entregar a cereja do bolo, aquilo que não é dito, que está nas entrelinhas. Por exemplo, na apresentação anterior, a Cláudia Mara estava falando do turismo de observação. O turismo de observação é uma forte tendência, né, que já ganhou vida em Santa Catarina e aqui no Sul a recém está chegando. Então, quando a gente está vendendo um pacote de viagem, vocês vão ver ao decorrer ali que eu até falo algumas coisas que dentro do turismo está muito viciante, que é a palavra experiência, que tem outras formas da gente co-criar junto com a Anne, junto com a Edith, junto com o Richard, palavras mágicas que podem ser manifestadas dentro do mundo do marketing e que são vendedoras para a ótica do cliente. Então, é esse pensar, Richard, em termos de estratégia de cliente e de fidelização. Pode passar para mim aí, Rafa? Eles não deram aqui o... Não importa o destino, gente. O que importa, no final, é o valor. Eu quero que vocês pensem, enquanto vendedores de viagens, para o cliente final e também para as empresas, que a gente não entrega destino, a gente entrega valor. E para o cliente, o que significa valor? Nas operações de turismo hoje. Valor, gente, é quando a percepção é maior que a expectativa. Isso é lei de mercado. E a gente, no turismo, a gente tem que entregar percepção. A expectativa, porque a gente tem 2 tipos de clientes hoje do turismo. Aquele que já vem da internet sabendo tudo, ou acha que sabe tudo, né? Que já chega para o operador, para a gente de viagem. Aí eu vi o roteiro lá, porque lá em Lençóis Maranhenses eu tenho que pegar o tráfego tal, papapá. Não, gente. A gente também tem que entregar percepções e expectativas. E aí que reside a nossa primeira estratégia do dia para encantar cliente. É tu entregar maior, surpreender no atendimento, em toda a tua jornada de compra com o cliente, entregar valor. Tá? Então, essa é a primeira dica nossa. Eu vou passar bem rapidinho, Richard, para entrar, e depois eu vou passar para as gurias. O segundo, gente, é estratégia. Tá? Não adianta a gente querer fazer e copiar tudo o que os outros fazem. A gente tem que se diferenciar. E a gente tem que ter personalização no cliente. A gente tem que ter comunicação, que os 3 falaram aqui, mas principalmente criatividade, gente. Eu vou falar aqui de algumas coisas que a gente fez e alguns cases que a gente tem ao decorrer da nossa jornada, mas assim, gente, diferenciação. Às vezes, o cliente, por tu estar entregando valor, paga mais caro, porque ele tem segurança. E segurança é um atributo principal da gente ter fidelidade do nosso cliente de agência. Não tenham medo de se expor, como o Richard falou. A gente tem que sair da rotina. Outra coisa, como é que eu vou me diferenciar? Que tipo de estratégia, Marcelo, eu vou adotar para mim fisgar a maior cliente? E outra, gente, vocês estão cansados que toda hora vocês estão correndo para trazer clientes novos. E o cliente que já está na casa, o que vocês têm feito? A regra é 80-20. O custo e a aquisição da gente trazer um cliente para dentro de casa é mais caro. Tá? Então, quais são as outras estratégias? E aí a gente vai falar várias aqui. Tá?
Gente, eu não gosto, e a minha sócia sabe disso, e a Anne acho que também, eu não gosto da palavra que viagem é experiência. Eu acho que isso já está batido. Para mim, viagem, turismo, é uma experienciação, porque ela detona, ela cria uma reflexão e uma ação. Então, por isso que é uma experienciação. E como que eu faço isso, gente? Tá? Eu queria dar alguns cases. Gente, para mim vender chimia, eu criei o Dia Estadual da Chimia. O que está acontecendo hoje no mercado que a gente está correndo atrás de cliente? Um segmento aí de longevidade, saúde mental, tá? Meditação, turismo de observação, nicho, gente, de bodas de ouro, família querendo comemorar bodas de ouro, tá? Outra coisa, escolas, universidades que têm a colação de grau há 50, 30 anos atrás, 20 anos, aquelas turmas, entendeu? Reunidas. Casamento, gente. Casamento é uma área, wedding, a gente hoje vende aqui no Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Bento, como destino. Tá, mas e o que a gente faz depois que o cliente casou e ele já comprou minha lua de mel? O que a gente faz para sair da rotina? A gente tem que buscar esse cliente de volta, a gente tem que comemorar junto com ele. E se ele comprou o teu destino, ele vai comprar de novo. E a gente tem que usar a criatividade e oferecer mais. Então, são dicas, assim, gente, que eu queria trazer para vocês. Saiam da rotina. E o sair da rotina é com criatividade, é fazer estratégia de diferenciação. Apostem, gente, apostem. Isso, eu sou um profissional da área de marketing, sou professor, e eu sou 50-50. Eu acredito muito nas coisas digitais, mas eu acredito muito no olho por olho, no presencial, no físico e na personalização. Nem tudo é digital. Tem algumas coisas, um simples bilhete, uma simples carta, uma coisa que está acontecendo, gente, que eu fico chateado, e aconteceu isso numa memória agora, que a gente teve que fazer um trabalho, que eu sempre disse para a Edith, nunca caiu para a gente fazer, Anne, alguém que morreu, né, a gente fazer todo o enterro, e a gente teve que fazer. E não tinha memória afetiva. As fotos não tinham mais. Por quê? Porque a gente tem costume agora de celular, tira vídeo e apaga depois. Então, gente, personalização é isso, é voltar ao impresso, porque memória afetiva, através de uma viagem, as lembranças, que tem simbolismo, que traz herança, que traz isso, é impresso, sabe? Algumas agências já perceberam isso, que uma turma lá está fazendo, entrega uma revista ao final, digital, impressa, no final do roteiro. Façam isso, porque o cliente valoriza muito e vai lembrar sempre de vocês enquanto profissionais, enquanto operadoras, enquanto agência. Eu falo muito, gente, então eu vou passar a palavra aqui, estamos à disposição. É isso. É muita informação, né? A gente acaba trazendo muita novidade, assim, para o nosso dia a dia. Ele é muito movimentado, né? Mas quando a gente fala em criação de conteúdo, assim, para venda, eu digo assim, não existe, né, Anne, que quando vamos pegar o teu Instagram, vamos entrar no teu primeiro vídeo lá. Com certeza, talvez tu te ache até estranha nele, porque assim, é um processo, né? É uma maturação quando tu começa a criar conteúdo. E quando a gente fala em estar fazendo as coisas, não existe momento perfeito para as coisas acontecerem, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa com mais de 20 funcionários. Eu comecei com 2 funcionários, com 2 pessoas. Era eu e meu sócio fazendo tudo. E se não começar um dia, tu não sai do lugar nunca, né? Então, assim, e para a criação de conteúdo é a mesma coisa, né, Anne? Exatamente. Na verdade, assim, a gente vai vendo o nosso próprio processo, né, com o tempo. A principal coisa, eu acho, é a gente não ter medo. É a gente começar sem medo e tirar aquela... E o medo do julgamento, né? É isso que eu ia dizer, assim, a gente tem que ter coragem e não se importar com o que os outros vão falar, sabe? Porque não é todo mundo que vai falar. Então, isso é uma coisa muito nossa, assim, será que isso tá bom ou não? Eu tenho isso o tempo todo, mas às vezes eu tenho que dizer, não, eu vou largar assim, desse jeito. Então, até assim, há um tempo, assim, uns 2, 3 anos, eu li aquele livro O Essencialismo. É muito bom. Eu vi ela foi minha aluna, depois ela trabalhou comigo como jornalista, e eu vi ela lendo aquele livro e disse, não, eu vou ler esse livro. E aí eu li um livro super rápido de ler e me ensinou muito assim, sobre a gente fazer o que é essencial.
o que é importante. E não assim, é o que dizer assim, antes feito do que não feito, né? Ou mal feito. E tem uma parada muito louca na criação de conteúdo, assim, né? Porque às vezes nós pegamos um vídeo e editamos ele, coisa mais linda do mundo, assim, e lançamos e... Tipo, e não dá em nada. Não dá nada. Né? E outro tu grava do nada, assim, e toca e... Então, assim, hoje já existem vários estudos, pesquisas que dizem que as pessoas, elas se identificam, obviamente, com pessoas. Então, a gente fazer uma coisa, às vezes, mais simples, mais nossa, vai dar muito mais resultado do que algo mais elaborado. E é humanizar a marca, né? E humanizar a marca. Porque às vezes eu entro assim, ou rede social de alguma agência, alguma coisa, só tem foto de destino ali com preço. E eu falo assim, cara, com quem eu tô falando aqui? Eu não vejo um rosto aqui, não vejo nada. A questão do preço me incomoda, aquele monte de preço, assim. Mas eu acho que a principal dica em relação à produção de conteúdo é a gente não ter medo e a gente pensar... o que a pessoa do outro lado quer saber? Ou então, assim, eu como turista, o que eu gostaria de saber? Então, a gente fazer essa observação para poder produzir esse conteúdo. Então, tem conteúdos que podem ser mais rápidos, que a gente pode escolher, eu vou fazer um carrossel, que é mais rápido no Instagram. Ou então, em vez de ficar produzindo um vídeo e pensar, eu vou botar algumas imagens e vou botar frases. Né? E assim, é difícil, porque esse é um questionamento que eu me faço todos os dias também. Né? Porque eu também entro numa rodada de trabalho, de muitas viagens, que às vezes eu não consigo dar conta. Então, eu tenho um editor que eventualmente edita o meu material, mas tem vezes que a viagem não tem o Wi-Fi suficiente, mesmo a gente viajando com o chip, né? O Wi-Fi não está bacana, e aí começa a acumular conteúdo e a gente tem que disparar esse conteúdo. Então, assim, eu acho que o importante é a gente estar sempre em contato com esse conteúdo e divulgar esse conteúdo sem ter medo. Né? Claro que se a gente chega num ponto que tem muita coisa, precisa até de uma organização, né, mental, a gente precisa, né, chamar um profissional para ajudar, para dar uma orientação, para editar esse material ou para definir a linha editorial, né, quais vão ser os assuntos que vocês vão tratar. Mas, assim, não deixar de fazer, né, não deixar de publicar. E quem é a gente, quem está ali na linha de frente, tem um material precioso que é justamente o conteúdo, né? Estar viajando. E até mesmo, assim, não tem como se viajar, não, né? Nós não somos a Anne que viajar todo mês, né? Então, assim, toda semana, não é tão fácil assim, né? Mas assim, até mesmo sair fora da caixa e fazer assim, tá montando um roteiro, mostra essa montagem de roteiro. Exato, bastidores, né? Também são importantes. O bastidor é legal, não precisa estar viajando. Cotações, né? Às vezes, assim, como é que está a cotação do dólar? A gente também precisa estar antenado com o que está acontecendo no dia a dia. Ontem foi um dia que eu fiquei surpresa com várias notícias, uma delas da cidadania italiana, né, que isso muda também para quem está fazendo o processo, e tem também empresas, agências que são especializadas nisso. Tem a questão da segurança dos Estados Unidos, que também essa semana anunciou, né, fortemente, você não entra ilegalmente que você vai ser punido. Então, o terremoto em Bangkok, então a gente também, né, precisa estar antenado com as notícias, para vocês também tranquilizarem os passageiros, né, e darem o posicionamento de vocês. Exatamente, Anne, que eu tinha comentado antes, né, da gente ficar antenada com o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, no Rio Grande do Sul, aonde a gente estiver, para a gente poder também fazer um bom serviço, né? Não, porque o turismo é isso, né? Porque se acontecer uma coisa do outro lado do mundo, afeta a gente aqui. E oferecer segurança. Então, a gente estar ligado nas notícias, como eu falei anteriormente, é muito importante, perfazendo o que a Anne está falando. Mas o que eu acho interessante de compartilhar com vocês também é essa questão que a Anne estava falando dos conteúdos, né? Como jornalista que somos. E a gente percebe, olhando, o potencial que o turismo tem nesse compartilhamento, né? E uma das coisas que eu vejo, assim, que as operadoras, que, enfim, o pessoal do turismo acaba, às vezes, esquecendo, e que é uma ferramenta super importante de comunicação e venda, é pedir para o teu cliente marcar a tua operadora.
né? E ele marcando, quantos de vocês aqui levantem a mão, pedem para os clientes de vocês que estão em viagem, né? Ou guias ou profissionais que estão aqui, pedem para os clientes compartilhar e marcar a agência, por favor, levanta a mão. 2, 3, 4. 4 pessoas. Então, gente, isso é uma baita ferramenta de marketing, comunicação e divulgação. Essa é a nossa área. E outra também né? que a galera esquece, que é Avaliação do Google. Avaliação no Google. Eu ia falar aqui também. Isso é bom Só finalizando aqui, já passando para o Marcelinho. Então, gente, isso tem que estar na agenda de vocês. A divulgação interna daquilo que vocês gostariam, né, de passar. E nada melhor para vocês, gente, no trabalho de vocês, no dia a dia, na rotina, do que vocês passarem esse trabalho para a melhor pessoa, que é o cliente. Porque ele é que vai fidelizar outros clientes e ele vai fazer esse trabalho para vocês com maestria, porque ele está feliz, porque ele está vivendo uma experiência com uma agência bacana, porque ele está com quem ele ama. E esse momento, vocês compartilhando com outros clientes e com o mundo através do Instagram. Então, essa é a nossa dica como empresa de comunicação. Compartilhe as informações e não esqueçam de colocar na agenda e na rotina de vocês a possibilidade de pedir para os clientes. Vai lá, compartilha e marca a nossa agência, que eu acho que é uma baita dica aí para esse público de hoje, né, Marcelo? Eu acho que uma outra dica super simples aí, que vem ao encontro que a Anne falou, e a Edith e o Richard, que as newsletters, tá? Eu acredito que funciona muito bem. As newsletters estão voltando com força, Anne, de novo, principalmente no setor turístico. Então, a gente pega esses headlines de experiências aí, de experienciação, de trilhas, de roteiros, e manda, mas não manda uma vez por semana, manda uma vez por mês, porque o cliente não vai se sentir invadido, porque existe a lei do marketing de permissão também, tá? Mas uma outra coisa, gente, pega um depoimento dos clientes que participaram das ações de vocês. Porque um cliente satisfeito, o marketing de relacionamento é muito mais forte, o marketing de boca a boca é muito mais forte do que uma rede social. Claro que a gente tem a rede social para viralizar, para expor, né? Mas, assim, gente, o marketing de relacionamento, quando entra nessa linha de lealdade, de operadora, de agência de viagem, não tem, gente. Eu vou pegar a indicação, Richard, quem é o operador que faz o destino Lençóis Maranhenses, né? Que nós estamos falando que a gente quer conhecer. Então, gente, eu preciso receber informação. E aí, o que acontece? Eu estou lá no meu dia a dia, recebo uma newsletter com Lençóis Maranhenses. Eu tenho que despertar para os nossos clientes da minha base de relacionamento o desejo. Esse é o primeiro ato para a gente buscar um novo cliente. Se eu não despertar o desejo de uma viagem, eu não vou vender. E aí existe toda essa trajetória de compra. Então, gente, usem o cliente a favor de vocês. Um cliente satisfeito, ele multiplica. Usem o cliente que já está na casa para dar depoimento nas redes sociais, para marcar vocês e a avaliação no Google, gente, porque, queira ou não queira, a gente vai procurar uma agência e, se tiver uma nota abaixo de 4, a gente já fica desconfiada, não é, Richard? Então, essas são as dicas nossas aí. Legal, legal. E, assim, sejam referência do que vocês fazem. Não tenham medo, realmente, né? A gente volta a falar, não tenham medo de mostrar o que vocês fazem, mostrar o que vocês vendem, porque isso, eu tenho certeza, né, que vai dar um retorno. Ele vai dar um retorno positivo, porque, assim, vocês têm, como o pessoal falou aqui, vocês têm muita coisa na mão, né? Vocês trabalham, quando agência, se trabalha com sonhos, né? Uhum. E eu, particularmente, viajar para mim é uma das melhores coisas do mundo. Eu trabalho para viajar, né? Então, assim, e quando a gente viaja, a gente desperta o interesse de muita gente que está nos seguindo, né? Tanto que a Anne faz um trabalho para várias operadoras. Sim. A Anne é muito legal. É inspiração, né? A Anne, algumas operadoras contratam ela para ela viajar e inspirar vocês, clientes, a venderem aquele destino. Inclusive, já vou convidar vocês, a partir da semana que vem, tem um projeto muito legal, um projeto inspirador, inspiracional, e que a gente vai testar aí, né? Que eu estou embarcando para o Egito, junto com a FRT, para fazer toda uma produção de conteúdo para fazer com que vocês vendam mais o Egito, né? Então, a gente vai produzir uma série de conteúdos sobre o Egito e dali vai sair também um guia
um guia de alguns destinos dentro do Egito, que a gente vai poder usar tanto no B2C quanto no B2B, e vai ser bem legal. Assim, depois vai se transformar em alguns treinamentos também. Quero fazer uma contribuição, já que tu estás com essa passagem, já com o carimbo. Já está tudo passaporte pronto. na mão, né, amiga? Que coisa boa. Cervejaria Mas Pullman. Inclusive, o Luciano estava falando sobre isso ontem, e a gente esteve na Alemanha. E a gente queria muito fazer um turismo, fazer uma imersão na Alemanha, no Oktoberfest, entender como é que era aquela festa, trazer alguns conceitos da festa de Munique para cá, mas a gente queria também fazer algo ligado e conectado à educação, ou seja, um curso profissionalizante na área de cervejaria. Isso independe de área, né, gente? Qualquer área, se tu for da área de noivas, se tu for da área comercial, se tu for da área do varejo, dos serviços, qualquer área. Nós, turistas, sentimos muita falta disso. De venda de pacote casado, turismo versus curso profissionalizante para aquele momento, para aquele período da tua vida e para aquele nicho de mercado. Se eu estiver enganada, por favor, no final da palestra, Fica a venham e me sugestão para os digam. operadores, né? Então, que- eu estou os roteiros. lançando aqui uma grande sugestão. Eu, por exemplo, tá? A minha mãe, que eu falei dela no início, que é jornalista, também é apaixonada por ferrovia, né? Ela queria um pacote conectado só com os grandes trens, as grandes viagens de trens. Ela teve uma grande dificuldade para achar. Então, eu acho que falta um olhar mais atento e personalizado para demandas que existem por aí, senhores e senhoras, que é o empreender através de um olhar da experienciação, levando em consideração a educação, porque somos muitos que buscamos educação, que buscamos conhecimento. Então, eu convido as pessoas que estão aqui nessa palestra a investir em divulgação, em sair da rotina, mantendo aí a temática da nossa palestra, através da educação, trazendo para além do pacote turístico algo que traga uma experiência e que promova conhecimento, que promova uma profissionalização daquele que foi turista. Estou certa, Marcelinho? Estou com a... Muito bom, muito bom. Eu preciso encerrar, gente. O papo está muito bom, a gente poderia ficar a tarde toda conversando aqui. Mas os nossos 3 painelistas aqui, Edith e Marceliane, eles estarão pela feira. Então, procurem eles, caso você tenha alguma dúvida de comunicação, de marketing, de conteúdo. E conversem com eles ali fora também, porque realmente o nosso tempo está estourado, então a gente não consegue mais continuar. Eu queria agradecer vocês 3. Obrigada pelo convite. Por abrilhantarem a nossa feira. Podemos fazer uma foto, já que a gente tem que publicar no Instagram. Vamos lá, vamos fazer uma foto Vamos de fazer todo aqui mundo. uma